temas de política nacional e internacional, questões econômicas, de cultura, conflitos sociais e arte. Nossa principal intenção é participar ativamente do processo de debate e formulação também, se possível, da política nacional. E nessa atuada nós vamos produzir agora uma série de eventos para discutir as principais questões nacionais. E o primeiro é Crise Brasileira e Projeto Nacional. Nós vamos contar com a participação do Aldo Rebelo, que foi ex-presidente da Câmara dos Deputados, ex-ministro da Defesa, do Esporte e da Ciência, de Ciência e Tecnologia e Inovação, e também foi autor do Manifesto pela União Nacional. E o professor Alessandro Ottaviani, que foi conselheiro do CAD, é advogado, professor de Direito Econômico da Faculdade de Direito da USP, e é coorganizador do livro O Assassinato de JK pela Ditadura, Documentos Oficiais. Dessa forma, eu gostaria de convidar todos para participar do debate. E depois nós vamos fazer as perguntas em formato de blocos. Vou passar primeiro a palavra ao Aldo. Boa noite, senhoras e senhores, minhas amigas e meus amigos, nossa mediadora Beatriz, professor Ottaviani, professor Alessandro Ottaviani, é isso. Muito obrigado pelo convite e vamos nos deparar com um tema antigo e ao mesmo tempo muito atual, um projeto para o Brasil. O Brasil já conheceu vários projetos de desenvolvimento econômico, social, político. Já trilhou mais por um caminho ou por outro, e hoje nós mergulhamos assim numa crise de desorientação do país. Tem suas elites políticas, intelectuais, sindicais, com uma certa ausência de rumo. O que é que mesmo o Brasil precisa para retomar o caminho do desenvolvimento, da redução das desigualdades e do avanço da democracia? Os acontecimentos recentes ajudaram a tumultuar esse processo, as rupturas institucionais, ajudaram a dividir, a desorientar o país. Nos anos 30, viveu aqui no Brasil um intelectual mexicano de nome Alfonso Reyes, ensaísta, foi embaixador do México no Brasil, deixou muitos laços no Brasil. E dele eu colhi uma frase assim que eu considero, além de muito bonita, muito atual. O Alfonso Reyes dizia, quase que num verso, que las lejanías nos curam de las cercanias. Mais ou menos, o que está longe nos cura do que está perto. E ele ilustrava essa frase com dois exemplos. Um, a dos marinheiros que, durante as tempestades, são orientados a não olhar para o casco do navio, a olhar na linha do horizonte. Porque se olhar no casco do navio, eles ficam mareados, embriagados e incapazes de dar curso à navegação. E o outro exemplo que ele ilustrava era com o soldado, que quando marcha, ele não olha para os pés do que está à frente dele, ele olha para frente, ele olha para a nuca, se ele olha para baixo, ele se desorienta. Dito isso, eu poderia acrescentar que no exemplo do navio, o marulho deve olhar não só para a proa, mas como também para a polpa. Ou seja, nas crises, nós não podemos olhar apenas para a crise. Nós devemos olhar para o rumo, para o horizonte, isso nos orienta a sair da crise, e também olhar para trás, para o passado, para os momentos difíceis que nós enfrentamos e
como nós conseguimos superar as dificuldades, as adversidades. Antes de prosseguir, antes que esqueça, eu vou fazer aqui um breve comercial. Eu trouxe aqui alguns livros de minha autoria, que eu vou colocar ali à venda. Um trata de um jogo de futebol entre o Palmeiras e o Corinthians, em 1945, e foi um jogo para arrecadar fundos para a campanha do Partido Comunista. E eu fiz uma crônica desse jogo, como pano de fundo, o ambiente político da época do pós-guerra. E também porque o Palmeiras venceu o jogo por 3-1. Mas não foi só por causa disso, isso foi um motivo importante. O outro livro é sobre a questão indígena. Durante o episódio do debate em torno da demarcação da área indígena Raposa Serra do Sol, eu escrevi artigos, um ensaio breve que publiquei aqui numa revista de São Paulo. Fiz várias visitas à área Yanomami e reuni esses ensaios e esses artigos e entrevistas e publiquei num livro sobre a questão indígena. Questão indígena relacionada com a questão nacional. E o outro é um livro que atualiza o debate que também eu fiz como relator, que é sobre o Código Florestal. 5 anos do Código Florestal, ainda está em discussão, porque o Supremo está analisando ações diretas de inconstitucionalidade do Ministério Público Federal e de algumas ONGs ambientalistas aliadas da agricultura europeia e americana. Esse é o Raposa Serra do Sol. Esse aqui é o jogo de 45. Desculpe, mas quem quiser, um custa R$20, o outro custa 30, o outro custa 50. Bem, então o Alfonso Regis dizia que nós precisamos olhar na linha do horizonte, olhar para longe para ajudar a consertar o que está perto. E há uma relação entre o passado, o presente e o futuro, que quem se dispõe a analisar ou a agir na política não pode desconhecer, é uma relação incontornável. O Gilberto Freire chamava isso de tempo tríbio, ou seja, o tempo tríbio, no conceito do Freire, era que não existe passado, presente e futuro. O tempo é único. O presente é só consequência, resultado e produto do passado. Isso vale para os indivíduos e vale para as coletividades. Não existe um indivíduo dissociado do seu passado, da sua história, da sua memória. Ele é o que ele veio sendo. As nações também são assim. E não há como descortinar o futuro se não for a consequência e o resultado dessa memória, dessa história, do seu passado e do seu presente. Então, por essa razão, eu cultivo muito a história do Brasil, a nossa memória, a construção, o conceito de formação social. Nossa formação social. O Brasil é uma civilização muito singular, muito particular, construída aqui nos trópicos, onde todo mundo achava que qualquer civilização fracassaria, mas o Brasil conseguiu erguer a partir de episódios aparentemente também quase que milagrosos. Estávamos destinados a ser um pedaço do mapa sul-americano, separado pela linha de Tordesilhas, do Pará, de Belém até Laguna. Isso seria o Brasil. A ousadia dos bandeirantes, passando por cima da orientação do próprio Vaticano e de Portugal, que não queria confusão com os espanhóis, eles romperam a linha de Tordesilhas e foram disputar terreno com os espanhóis e com os aliados
tupis, aqui dessa região de São Paulo. Aqui o exército dos bandeirantes era um exército indígena. Bandeirantes eram meia dúzia. Eram os índios. Os cunhados dos portugueses. Eram os cunhados. O João Ramalho tinha 5.000 homens em armas. Quase todos cunhados, porque ele teve, segundo os jesuítas, mais de 500 mulheres aqui em São Paulo. Teve filhos com 500, casou com mais do que isso. Então, essa linha foi rompida e o Brasil, em 1750, quando houve o Tratado de Madrid, nós herdamos um território que era muito maior do que aquele que estava destinado pela partilha de Tordesilhas. Isso foi uma jornada de lutas que hoje é pouco conhecida e pouco valorizada. E o Brasil se ensina a anti-história. Os americanos ensinam a história deles pelo que deu certo. Nós ensinamos a história do Brasil pelo que deu errado. Saímos catando todos os fracassos, todas as mazelas, toda a morbidez que existe na nossa formação, e isso virou a história do Brasil. E essa jornada de consolidação do território, que é uma jornada heróica, é uma epopeia, é bonita, isso virou uma certa maldição. Mas a consolidação do território foi a primeira jornada. Precisou derrotar os franceses aqui, com a sua França Antártica, ficaram quase 15 anos aqui. Uma aliança dos índios, uma parte que ficou com os portugueses, com esses jesuítas de São Paulo, que ajudaram a construir essa aliança, o Anchieta e o Nóbrega, e os portugueses. A luta dos holandeses, a guerra contra os holandeses ocuparam Salvador, ocuparam Recife e ocuparam o Maranhão. Era um projeto audacioso. O açúcar era a principal commodity da época. O Porto do Recife chegou a ser o segundo do mundo, depois de Londres. Então era um projeto audacioso dos holandeses ocupar o Nordeste. Foram batidos. Foram derrotados na Bahia, derrotados no Maranhão e depois derrotados em Pernambuco, na Batalha de Guararapes, nas duas batalhas de Guararapes, lideradas por um exército que tinha um general negro, que era o Henrique Dias, um índio, que era o Felipe Camarão, e um mazombo, um português nascido aqui na colônia, que era o André Vidal de Negreiros. Aliás, depois o Exército considera esse episódio a fundação do Exército Brasileiro, e o Exército Brasileiro considera que os seus fundadores são esse negro, Henrique Dias, esse índio, Felipe Camarão, e esse mazombo, André Vidal de Negreiros. Então, ali também foi outro episódio importante da conquista, da consolidação do território. Quando a gente olha lá para o norte, que vê ali no maciço das Guianas, aqueles 3 territórios, que era a Guiana Francesa, a Guiana Holandesa e a Inglesa, aquilo é o que remanesce da disputa dos impérios coloniais pela bacia do Amazonas. Quem conhece aqui a epopeia do Pedro Teixeira, que saiu navegando ali quase de Belém, foi até Quito, numa expedição gigantesca de canoa para demarcar aquela área como portuguesa. A construção do Forte do Rio Negro, ali, né, que hoje é Manaus, o Príncipe da Beira, que é um forte lá na fronteira com a Bolívia. Quem vai ao Itamaraty encontra hoje uma pedra que o exército recolheu dentro do Rio Negro, que é um marco que os portugueses ficaram ali na margem do Rio Negro nos 1500, 600 ou coisa parecida. Foi uma disputa muito dura, consolidar a Amazônia como parte do Império Colonial Português. Portugal era o Império Colonial mais fraco, menos armado, que tinha menos meios materiais, e conseguiu consolidar aquilo ali. Então eu acho essa primeira batalha do território. O Brasil é o seu território. O nosso imaginário está povoado também pelo nosso tamanho. Eu, pelo menos,
tenho mania de grandeza. Eu acho que devo muito isso a esse tamanho do Brasil. A Amazônia gigantesca, tudo aqui é muito grande, o espaço é muito grande. Por quê? A segunda jornada é a da independência. Também, tem gente que acha que a nossa independência foi o grito aqui. O grito foi importante. Mas o grito foi o desfecho de uma jornada importante. Tirando a poesia da Cecília Meirelles, não sei o que é que ficou mesmo de homenagem a Filipe dos Santos, a revolta de Vila Rica. O Tiradentes foi valorizado pela República depois. A Revolução Pernambucana de 1817. Todas essas jornadas pela independência quase que são subestimadas. A Guerra da Independência, que segundo o Zé Honório Rodrigues, foi uma guerra mais violenta do que a própria guerra de libertação das colônias espanholas. Está lá escrito naquele prefácio que ele fez para as obras completas do Zé Bonifácio. Ele disse isso. A guerra pela independência do Brasil foi maior do que a guerra pela independência das colônias espanholas. Portugal tentou dividir o Brasil. Ficaria um Brasil do norte, sob controle português, a partir da Bahia, onde eles deixaram a tropa do general Madeira de Melo, levaram as tropas do João Batista da Cunha Figueiredo para o Maranhão e para o Piauí, o Ceará. Eram generais experientes, todos veteranos das guerras napoleônicas. Não eram aprendizes de guerra, não. Houve essas batalhas, a batalha de Pirajá, lá na Bahia, a batalha do Genipapo, lá no Piauí, a batalha de Caxias. Isso tudo era ensinado nas escolas. Quando eu fui a primeira vez a Teresina, na reconstrução da UNE, em 79, eu pedi para os meus amigos, eu quero ir no Genipapo, eu quero ir em Campo Maior visitar o sítio do Genipapo. Porque estava no curso primário, eu via nos manuais do curso primário, você aprendia isso. Então foram as jornadas pela independência. Agora, completando esses 200 anos, daqui a alguns anos, mas já começa a celebração, preciso valorizar a luta pela independência do Brasil. Tem país que conseguiu ficar independente agora, Angola, Moçambique, foi agora em 75. Os palestinos nem conseguiram ter o seu território reconhecido. Nós temos uma independência que todo mundo celebra a sua, a nossa, mais ou menos. Como se a gente tivesse recebido, como disse um prócer venezuelano, a nossa independência pelo correio, é o que eles comentavam. O Brasil não, foi uma jornada dura pela independência. E uma proeza política, quase que um milagre. O natural era que isso aqui fosse 6, 8 países. Isso era o natural. O normal seria isso. A exceção foi ficar um país só. É quase inconcebível, você pensando na época, que isso aqui virasse um país só. Aqui virou não sei quantos. Aqui era um vice-reino do Prata e um vice-reino do Peru. No máximo 2. Aí virou Uruguai, virou Paraguai, virou Argentina, virou Equador, virou Venezuela, Colômbia, virou... Isso aqui era para ser o quê? Olha, o pessoal fez tanto que chegou até que em 1960 tirou a capital do Rio de Janeiro. Tu imagina isso em 1822, se alguém queria o Rio de Janeiro como capital. Ninguém, os pernambucanos não queriam. Os maranhenses, os paraenses, os mineiros, os paulistas, Pernambuco, não. Mas o Zé Bonifácio, na contramão, na contraordem do que estava no mundo, que era a República, como símbolo da democracia, monarquia era uma coisa maldita para os liberais, para os libertários. Monarquia era o Congresso de Viena, era o autoritarismo, era a negação da Revolução Francesa. Era a Santa Aliança, ou seja, era tudo que... Mas o Zé Bonifácio, que era um liberal no sentido rousseauiano, no sentido da Revolução Francesa, foi contemporâneo, foi amigo do Lavoisier.
Zé Bonifácio chegou à conclusão que a República nos geraria uma divisão, fracionaria o país. O único caminho era uma monarquia centralizada para conter os ímpetos das oligarquias regionais que queriam fazer a sua república. Imagina se o pernambucano ia querer fazer um negócio obedecendo ao Rio de Janeiro, ou a Bahia, ou o Rio Grande, ou não sei quem, não ia. Os pernambucanos fizeram em 1824 a Confederação do Equador, fizeram bandeira, foram atrás de reconhecimento diplomático nos Estados Unidos, comprar armas. Os gaúchos proclamaram a sua república em 1840, 38, 39, 40. Fizeram, proclamaram lá em Pirapini. Então, a unidade do país era uma coisa difícil, improvável. E o Zé Bonifácio disse não. Aí juntou Gonçalves Ledo, que era o homem mais radical, o Bonifácio era uma pessoa mais de centro, e o Dom Pedro, ou seja, o regente, o príncipe herdeiro da Casa Imperial, liderou o negócio e fez a independência do Brasil. E conseguiu manter a unidade, derrotou os portugueses na Bahia, né, em Campo Maior em Caxias e lá no Pará, e conseguiu fazer o país. Essa jornada é muito importante. Isso é uma coisa inspiradora para nós. Não conseguimos fazer isso, vamos nos atrapalhar com o negócio agora que está por aí. Que é isso. Conseguimos fazer a independência, conseguimos manter a unidade do país. Conseguimos enfrentar rebeliões. Durante o Império, teve um momento em que o Brasil tinha 4 guerras civis simultâneas. Tinha uma guerra civil no Rio Grande do Sul, os farrapos, tinha uma guerra civil na Bahia dos Sabinos, tinha uma guerra civil no Maranhão, da Balaiada, e tinha uma guerra civil no Pará, da Cabanagem. E todas se comunicando. O Bento Gonçalves, que era o líder da Revolução Farroupilha, foi preso, levado do Forte do Mar e escapou protegido pelos Sabinos, que o conduziram de volta ao Rio Grande do Sul. Então ali, durante a regência, que teve essas revoltas aí, o Feijó, que era o ministro da Justiça, um homem de energia, levou uma carta para o Congresso e diz, olha, não existe mais governo do país. Ninguém mais obedece o governo. E ele diz, o país só se mantém unido porque a própria população se dá conta da gravidade da situação e baixou o nível do confronto, dos conflitos. O país se manteve unido. Esse período se completa em 1888, com a libertação dos escravos, a assinatura da lei social mais importante do Brasil. Hoje tem gente que fica aqui em movimento querendo, não, porque não teve importância a Lei Áurea, não teve importância. Não teve importância porque você não era escravo. Você não estava com a corrente amarrada no pé, tá certo? Você estava querendo o quê? Ah, Princesa Isabel foi um episódio, desfecho. Aquele negócio começou em 1630 e 40, lá em Pernambuco, no Quilombo dos Palmares. Começou ali, começou com a luta dos quilombolas, o zumbi morto de forma selvagem, em 1695. A revolta dos malês na Bahia, outra revolta contra a escravidão. Até que veio a princesa que fez o desfecho dessa luta, e essa lei aqui acabou, aboliu. Ela tentou ir avante, tentou proteger os escravos libertos com uma legislação social, mas ela não teve força para isso. E veio a República. E a República? A República é o sentido também da modernização do país, da criação de um Estado nacional que superasse as limitações do nosso imperador e da monarquia. É a retomada do projeto nacional do Zé Bonifácio. O Zé Bonifácio tem um projeto nacional que, se você botar ele de pé hoje em dia, ele ainda é muito atual. Industrializar o Brasil, emancipar os escravos, emancipar os índios, fazer a reforma agrária, fazer um fundo nacional de terras. Tudo isso o Zé Bonifácio propôs escrever. Proteger o meio ambiente, proteger as florestas, tudo isso está lá no Zé Bonifácio.
Ele pode ser patrono de qualquer coisa no Brasil. Patrono da política externa brasileira, patrono do meio ambiente, patrono da indústria, patrono dos índios, patrono de lutas libertas, patrono de tudo. Zé Bonifácio era um homem muito, segundo o Kenneth Maxwell, escreveu que perto do Zé Bonifácio, os patriarcas americanos eram caipiras semiletrados. Perto do Zé Bonifácio. Pois bem, então nós temos a República, que é a retomada desse projeto. Não foi fácil consolidar, teve um papel importante a energia e a clareza do Marechal Floriano Vieira Peixoto, que até hoje assusta muita gente, né? Como autoritário, como não sei o quê. Você faz a República e deixa toda a estrutura jurídica da monarquia, vai fazer consolidar a República como? Os barões conspirando. Ele mandava prender, o ministro da Justiça dizia que não tinha como. Quando conseguia, o Rui Barbosa era advogado, dominava o Supremo e dava habeas corpus. Até que o Floriano aumentou o número de ministros, nomeou um médico e um engenheiro para o Supremo, e alterou a correlação de forças e consolidou a República. Certo? Fez um monte de coisa importante que deu ao Estado brasileiro uma dimensão que não tinha. Isso chega ao seu ápice com Getúlio Vargas. Esse projeto do Zé Bonifácio, retomado na República, o Estado Nacional como indutor do desenvolvimento, do crescimento, criador de instituições permanentes na área da cultura, da ciência, da tecnologia, de tudo, isso chega ao ápice com Getúlio. Getúlio fez de tudo que a gente imaginar. Desde organizar o futebol, que não se entendia, o Brasil tinha uma seleção de São Paulo do Rio que não jogava junto, criou uma, obrigando a unificar todo mundo, da Liga das Escolas de Samba no Rio de Janeiro, para transformar o samba numa projeção da nossa cultura, da Nossa Senhora Aparecida como padroeira, imaginar que nós queríamos uma padroeira, mulher, negra. Só um estadista para perceber a importância disso. Tá certo? Pois bem. E do Getúlio para cá, nós vivemos entre o projetulismo e o antigetulismo. Mais ou menos de um e de outro. O antigetulismo aberto do presidente Fernando Henrique, o getulismo híbrido do Geisel e o tímido do Lula, que começou a vida política com horrores ao varguismo e ao Getúlio, mas foi se aproximando depois que viu que o Getúlio não era assim tão adversário dos trabalhadores como o PT imaginou na sua origem. Pois bem. E como é que retoma, então, esse movimento? Que eu chamo de quinto movimento. Os 4 primeiros foram esse, o da consolidação do território, o da luta pela independência, o da unidade do território, a retomada com a República, até Getúlio, e o quinto movimento que está aí. Esse quinto movimento deve acontecer em torno do quê? Esse manifesto que eu escrevi, com a ajuda de amigos sobre a União Nacional, é para tratar disso. Eu acho que o quinto movimento tem que ter 3 grandes objetivos. Primeiro, a retomada do crescimento, do desenvolvimento do Brasil. Abandonar essa agenda da confusão. Nos impuseram uma agenda diversionista, uma agenda de entretenimento. Não é que a agenda que nos impuseram não seja importante, mas ela não é a agenda que é capaz de orientar e mover as energias que despertem o Brasil para a sua vocação. Nós adotamos as bandeiras politicamente corretas em determinados momentos,
a pretexto de defender interesses de minorias, terminamos por silenciar os interesses da maioria. A manipulação de minorias contra maiorias não é uma coisa nova na política. Não é uma coisa antiga. Manipular interesses legítimos de populações indígenas, por exemplo, o nazismo fez isso com muita determinação. Ah, sim, fez sim. Contra o Brasil, contra os americanos, contra os Estados Unidos. Toda essa onda que se faz com a questão indígena no Brasil, a Alemanha nazista fez com os Estados Unidos, que massacrava os direitos, que não reconhecia, que não sei o quê. A Suprema Corte alemã chegou a declarar os índios brasileiros como arianos, para estabelecer uma conexão de alianças. A conferência, não era conferência, antes da ONU, a Liga das Nações, em 1925 e 26, discutiu essa questão imposta pela Alemanha, o direito das minorias. E o relator foi um brasileiro, o Afrânio de Melo Franco, e ele foi muito bem como relator. Ele diz, olha, isso aqui não é a defesa dos interesses das minorias, isso aqui é o uso das minorias contra as maiorias nacionais. Era a Alemanha querendo usar o pretexto da minoria alemã para invadir a Polônia, usar o pretexto da minoria alemã oprimida para invadir a Tchecoslováquia, e tentou aqui, com a população alemã nossa, lá de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Tentou, inclusive, criar esses conceitos que os americanos adotam. Teuto-brasileiros, afro-brasileiros, ítalo-brasileiros. Isso teve em voga nos anos 30 e 40. Era para criar no Brasil também esse identitarismo que negasse a nacionalidade. E nós estamos, de certa forma, mergulhados nisso. Quando eu entrei no movimento político, nós nos guiávamos pelaquilo que unificava amplamente. Era isso o que nos orientava. Eram as identidades políticas, ideológicas gerais. Hoje em dia são as identidades biológicas as mais importantes. Certo? É o seu gênero, é a sua raça. E você aplica a esses conceitos o conceito de luta de classe. Homem lutando contra a mulher como se fosse luta de classe. Negro lutando contra branco como se fosse luta de classe. Jovem lutando contra rei como se fosse luta de classe. Não sei quem contra não sei quem. É isso que está. Essa pauta nos partidos, essa pauta na mídia, certo? Que é a coisa mais importante nas novelas da principal rede de televisão do país. Não é a situação da educação do país. Não é o problema dos desafios à retomada do desenvolvimento do país. Não, é essa agenda, é essa pauta. Essa pauta que está em curso. Só gênios conseguem enxergar isso com muita antecedência. Eu vim me dar conta disso agora. Aí, um tempo atrás, aquela biografia do Caetano Veloso, que ele conta uma história lá em Londres, ele no exílio em 69, 70, e recebeu a visita do George Maltner, que tinha passado pelos Estados Unidos e trabalhado lá, e foi para fazer uma visita para eles em Londres. E lá o Caetano e o Gil preocupados com as diferenças dos tropicalistas com os MPB da época. O pessoal da música popular, e Paulinho da Viola, e Chico Buarque, Tinhorão, e não sei quem de um lado, e os tropicalistas do outro. Havia uma disputa ali. E a MPB é mais ligada ao Partido Comunista, né, ao PCB. E o Jorge Maltner diz, olha, nem se preocupe com isso. Essa agenda já está resolvida. O futuro é a agenda da América. A agenda da América é outra. E ela é muito forte e vai impor essa agenda ao mundo inteiro. Então o Caetano diz, qual é a agenda da América? Ele diz, é uma lésbica negra disputando espaço institucional com um homossexual branco. Tá certo. Vai ser esse o futuro e a agenda que vai prevalecer. Quando os americanos descobriram que as ruas das cidades americanas estavam tomadas por milhares de pessoas, de todas as raças, de todos os sexos, de todas as preferências sexuais, de todas as idades, alguém lá se deu conta e disse, mas o que é que esse pessoal está fazendo aí, unido?
protestando contra a guerra do Vietnã. Alguém disse, não, isso não pode continuar assim. Crie uma agenda para cada um. Crie uma plataforma para cada um, que esse povo todo junto, né, não é uma coisa boa. Não é que essas reivindicações não sejam justas, nem legítimas, e nem importantes. Elas são importantes, são justas e são legítimas. O que elas não podem é substituir a outra agenda. Ela pode ser uma agenda concorrente, mas ela não pode substituir a agenda transformadora do país. Pode substituir. Pode substituir o debate sobre o desenvolvimento do Brasil. Tem solução para alguma coisa sem que o Brasil retome o crescimento? Ficam discutindo aí esse decreto, essa medida provisória do Temer, que congelou os gastos. Congelou o quê? Que gasto? Que dinheiro? Para isso, com um déficit de 179 bilhões de reais, tiraram a presidente da República, porque o déficit era de 70 e poucos, inventaram a pedalada. Agora está aí esse negócio. Essa discussão não vai para lugar nenhum, porque não tem nem recurso para nada, não tem orçamento para nada. Tem solução para a crise fiscal sem retomada do desenvolvimento, sem que o país volte a crescer? Tem solução para a crise da Previdência sem que o país volte a crescer? Tem solução para o desemprego? Tem 14 milhões de desempregados no Brasil oficiais, porque os não oficiais são muito mais. Porque você só contabiliza na estatística o desempregado que está procurando emprego. Se ele está fazendo ali bico, está vendendo picolé na feira, ou abacaxi, ou correndo atrás de outra coisa, não conta. Como é que vai resolver? Sem retomar o crescimento, o desenvolvimento do país. Resolve que problema? Tem recurso para os estados, para os municípios, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, para os programas não sei de quê? Tem recurso para nada. Então essa é a questão chave, o primeiro consenso do Brasil, a primeira responsabilidade dos partidos, das forças sociais, dos sindicatos, não sei lá mais de quem, é como o país volta a crescer. Não tem um outro debate. Todos os outros dependem desse. O crescimento é a chave, inclusive, para a construção de uma sociedade democrática, de direitos sociais. Que direito social existe se esse país não volta a crescer minimamente? Tirar direito social de quê? Se o país não retoma a sua autonomia, que democracia você constrói em uma colônia financeira, uma colônia tecnológica? O Brasil está se transformando num país tecnologicamente atrasado. Durante o governo do presidente Lula e os 2 anos do governo da presidente Dilma, quando eu fui ministro da Ciência e Tecnologia, chamei o pessoal e digo assim, eu quero saber o impacto da ciência, da tecnologia e da inovação no mundo do trabalho e na economia do Brasil. Isso é o que eu quero saber. Aí fui ver, entendeu? É estarrecedor. Eu assumi o ministério em 2015. Em 2014, o Brasil teve o maior déficit em transações correntes da sua história. Foi um déficit de 90 bilhões de dólares. Esse debate não aconteceu. Eu digo, eu quero saber onde é que está esse déficit. Transações correntes são 3 contas básicas. Balança comercial, que geralmente o Brasil é superavitário, por causa de ferro, soja, carne, essas coisas aí, entendeu? Produtos primários e de baixa tecnologia. Nós já tivemos o Brasil liderando as exportações com produtos de alta tecnologia. Hoje nós lideramos com produtos de baixa tecnologia, a uma única exceção. Indústria aeronáutica, por causa da Embraer. O problema é que a gente manda navio e ganha um pacotinho de dinheiro. E recebe uma caixinha e paga 2 navios de dinheiro. Esse é o problema do país. É um problema, podia ser pior se a gente não tivesse nem esses navios de coisa para mandar. Porque também não há um contraponto entre commodities e indústria, não. Mas nós somos um país agrícola. Os Estados Unidos também é um país agrícola. Aliás, mais forte do que o Brasil. A China é um país agrícola mais forte do que o Brasil. O problema é que eles não são só um país agrícola. São um país também de indústria de alta tecnologia. Mas voltando, balança transações correntes. Essa conta que nós somos superavitários. A conta
de transferências unilaterais, que é o dinheiro que os nativos, os nacionais mandam de lá de fora para cá, também nos faz superávit. Não é um superávit pequeno. Onde é que estava a bagaceira, a tragédia? Na balança de serviços. Aí você, quando vai ver, mesmo com a nossa Petrobras, com a tecnologia da Petrobras, nós alugávamos sonda $500 mil o dia. Tá certo? $500 mil o dia. Os pacotes, segurança nessa área de internet, de não sei o quê. Falei, quantos os bancos pagam por ano de pacotes para segurança internet, segurança cibernética? Exatamente. Aí, outro dado, o mundo do trabalho. Durante esses 10 primeiros anos, 8 do Lula e 2 da presidente Dilma, nós criamos no Brasil 20 milhões de empregos. Para vocês terem uma ideia do que isso representa, no mesmo período a Europa perdeu 60 milhões de postos de trabalho. No mesmo período. Onde é que está o problema? O saldo, no fim, foi de 16 milhões, porque nós criamos 20 e perdemos 4. Onde é que nós criamos os 20 milhões de empregos? 94% de até um salário mínimo. 96% de até um salário mínimo. 4% de até um salário mínimo e meio. E perdemos 4 milhões de empregos de mais de 2 salários mínimos. Nós perdemos o emprego de alta tecnologia. Nós perdemos o emprego da classe média. Quando aquela classe média apareceu, rufando os tambores pelas capitais, eu fui entender em parte os motivos quando eu vi esses números em 2015. Precisa chegar para uma pessoa da classe média e dizer, olha, a estatística diz aqui que você perdeu o emprego. Ela sabe que perdeu o emprego. Eu encontro pessoas onde eu moro, dizem, eu nunca mais me vi aqui. O senhor não me viu aqui porque eu tive que ir para Penha, tive que ir para Guaianazes, porque lá o alugar é mais barato, a escola é mais barata, o negócio que paga do apartamento é mais barato, o condomínio é mais barato. Quase dizendo, a culpa é sua. Você é do governo, você é ministro. Então é o seguinte, nós perdemos isso. Esse tema está em debate. A ciência, tecnologia e inovação no Brasil está em debate? Está em debate. Nos anos 90, todos são muito jovens aqui, não lembram disso. Mas eu lembro que se discutia quando é que o Japão ia passar os Estados Unidos. Já estava passando. Em eletroeletrônico você discutia qual era o melhor japonês, se era o que você tinha ou o que eu tinha. Porque o japonês era o melhor, em televisão, em carro, não sei o que, não sei o que mais. O presidente Bill Clinton assumiu, não sei se em 90 ou 91, chamou uma moça lá, uma pesquisadora, chamada Laura Tyson, e teve a seguinte conversa com ela. Ela depois escreveu um livro sobre essa experiência. Disse o seguinte, olha, a conversa é que os Estados Unidos vão perder a liderança científica, tecnológica, industrial, comercial. Os japoneses estão passando em tudo. Como é que faz? Ela deu uma solução quase óbvia, quase um Golfo de Colombo. Ela disse, presidente, não tem por que o Japão passar os Estados Unidos. Não tem nenhum motivo para isso. Os Estados Unidos têm os melhores pesquisadores do mundo, os melhores cientistas. Estão aqui. Os Estados Unidos têm os melhores centros de pesquisa e de investigação do mundo e as melhores universidades do mundo estão aqui. Os Estados Unidos têm as maiores empresas do mundo que estão aqui. Os Estados Unidos têm o maior orçamento que está aqui. Então junte isso, que não tem conversa com o Japão, com não sei o quê. Bote o dinheiro da ciência e tecnologia nas universidades, nos centros de pesquisa, chame as empresas, tratar dos projetos, criar as equipes e vamos resolver esse negócio. E a partir daí, claro, estou fazendo uma caricatura, ninguém conversou mais que o Japão ia passar Estados Unidos. Isso no início dos 93, 94, essa moça escreveu esse livro. Laura Tyson, tá? O livro dela. Nunca foi traduzido para o Brasil, mas está aí. Ainda circula na Amazon. E agora, recentemente, uma outra moça, ítalo-americana, professora Mariana Mazzucato, que fez uma consultoria para o Ministério da Ciência e Tecnologia, a meu pedido,
tratando desse assunto. Escreveu o livro lá, O Estado Empreendedor. É conversa fiada dos gênios de quintal, da garagem, do Vale do Silício, conversa fiada. Esses gênios são gênios do dinheiro público, o dinheiro do Estado americano destinado aos centros de investigação, principalmente para defesa. Para defesa, eu vi lá, nós fizemos lá uma jornada longa de consulta, de cooperação com os americanos em várias áreas. É isso mesmo, tudo centro. Não me trouxeram um centro de pesquisa privado, todos das universidades, todos estatais, e todos voltados para pesquisar na área de defesa. Depois que pesquisa, pega o produto e diz o seguinte: agora o senhor transforma isso num aplicativo e venda pela Apple, venda não sei por quem, venda não sei por onde. É isso que acontece. Está lá tudo demonstrado por ela, de forma até muito didática, pela professora Mariana Mazzucato. Pois bem, ciência sem tecnologia, mas não é só nessa área não. Eu fui fazer um debate com as moças aí, núcleo brasileiro do agronegócio. Muitas delas são pecuaristas, grandes. No fim, mas o Estado brasileiro, eu não acho que o Estado é muito grande, que o Estado é gigantesco. Eu digo uma coisa. Você sabe qual é o reprodutor o boi americano, reprodutor bovino americano que mais vende sêmen? É um bezerro de 3 meses. Não tem sêmen nenhum para vender. Por quê? Porque o sequenciamento genético permite analisar e escolher esse reprodutor quando ele nasce. Aqui você precisa primeiro esperar que haja o cruzamento, o resultado, não sei o que, depois você vai ver se o reprodutor é bom. O que é isso? Isso é pesquisa. Quanto custa financiar uma pesquisa dessa? Nós calculamos lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, 60 milhões de reais. Você não vai financiar com a sua fazenda, né? Você não vai. Então você cria vaca e o Estado cuida de ciência e de tecnologia, e não venha me dizer que precisa de menos Estado. Precisa de mais Estado e de mais mercado. O Brasil precisa disso. Agenda da área de defesa. Ninguém cuida de defesa no Brasil, ninguém discute isso. A nossa apreensão das Forças Armadas é lúdica. É o desfile do 7 de setembro, no máximo quando eles prestam socorro às populações da Amazônia, quando aparece dando segurança numa Copa do Mundo, numa Rio 92, quando dão água lá, levando a Operação Pipa para dar água para os nordestinos na seca. Forças Armadas como instituição de defesa, preparada para defender nossa soberania. Ou será que só o mundo vai nos excluir da confusão? Porque tem confusão. Confusão na Ucrânia, confusão na China, confusão no Mar do Sul da China, confusão com a Coreia, confusão com a Afeganistão, confusão com a Líbia, confusão no Oriente Médio, confusão com a Iugoslávia, confusão em todo canto. Não, o Brasil não vai ter. Não vai ter. Durante a Segunda Guerra, os alemães mandaram 3 torpedeiros aqui para bloquear a saída dos navios que saíam da Argentina e do Uruguai com trigo e carne para a Inglaterra. Porque os alemães e os ingleses sabiam o seguinte: Londres aguenta 3 meses de bombardeio, não aguenta 3 semanas sem carne e sem trigo. Eu digo, o Brasil está se transformando num grande fornecedor de alimentos para o mundo. A segurança alimentar da China e da Rússia vai depender cada vez mais do Brasil. 80% da carne suína da Rússia já é de origem brasileira. Porque eles cancelaram os contratos com os europeus, com os americanos, por não confiar. Você vai confiar em quem lhe faz sanções? Não, vou te tirar isso, vou te tirar aquilo, vou te tirar não sei o que, mas amanhã você tira a comida também. Os russos saíram fora. Eu estava com o embaixador da China há uns 15 dias, ele disse: ministro, o Brasil, a China dependerá cada vez mais do Brasil. Eu sabia o que ele estava querendo dizer, mas como tinha mais gente na mesa, eu digo: o senhor explicita isso aqui. A segurança alimentar da China. Tem coisa mais importante na nossa sociedade do que a segurança alimentar? Chega de manhã, você vai botar o que em cima da mesa? Um computador? Hein? Um celular? Não. Você pode passar um dia sem o celular, se perde. Pode até, muita gente vai perder o juízo. Certo, mas passar sem almoço, sem janta e sem ceia, não vai. Então, coisa séria.
Então o Brasil precisa cuidar da sua defesa, porque amanhã, se tiver uma confusão no meio do mundo, quer dizer, quem é que fornece comida para eles? Quer dizer, o Brasil não vai lá. É lá que tem que resolver o problema. Como é que nós vamos defender 17 mil quilômetros de fronteira? Quem aqui sabia que o Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira? Pois é. Fronteira, os Estados Unidos têm uma fronteira ao sul, uma só, com o México. Talvez seja a fronteira mais falada, mais discutida, mais divulgada no mundo. Fronteira dos Estados Unidos com o México. A nossa fronteira com um dos nossos 10 vizinhos, com um deles, é maior do que a fronteira dos Estados Unidos com o México. A nossa fronteira com a Bolívia é maior do que a fronteira dos Estados Unidos com o México. Ninguém tem nem noção disso. Eles têm 3 mil quilômetros de fronteira com o México, nós temos 3.400 quilômetros de fronteira com a Bolívia. Você percorrer a fronteira do Brasil com a Bolívia é como se você fosse daqui para Brasília, voltasse de Brasília, fosse de novo para Brasília e voltasse até Uberaba, por aí. Aí você percorreria a fronteira do Brasil com a Bolívia. Quem toma conta disso? Alguém tem noção do que é? Você chegar lá no Santa Rosa do Purus, ver aquele marco que o Euclides da Cunha fincou lá em Minas. Está lá até hoje o marquinho, fui lá ver. Atravessa o rio Purus e vai do outro lado que está o marco. Quem toma conta daquilo? O município não tem um médico. Era uma menina formada no UFMG, tenente médica do Exército. Era o único médico do município, essa moça que estava lá, ganhando 6, 7 mil reais. Quem toma conta dessa fronteira? Quem toma conta desse mar territorial? São 4 milhões de quilômetros quadrados de áreas jurisdicionais, ou seja, de áreas que o Brasil administra. Sem marinha, teve hora que a gente tinha uma fragata em operação, uma fragata, um submarino em operação, desses submarinos convencionais. Você acha que alguém discute isso? Que alguém valoriza essa questão? Não, ninguém quer saber disso. O sindicato quer saber dos seus... Tudo bem. O sindicato quer saber de uma coisa, o movimento estudantil quer saber de outra. Fizeram o pré-sal. E o movimento estudantil, que fez uma campanha boa, respeitável, todo o pré-sal para a saúde e para a educação. Eu falei para o presidente, não tem 1 centavo do pré-sal para ciência, tecnologia e inovação. É possível separar ciência básica de educação? As universidades cuidam também de pesquisa e tiraram a pesquisa, a ciência e a inovação do pré-sal. Por quê? Eu disse que a senhora deveria refazer esse decreto, colocar ciência, tecnologia, inovação e defesa nacional. Defesa nacional, os centros de pesquisa dos militares, o projeto nuclear, o projeto espacial, o projeto cibernético. O único projeto de defesa cibernética que o Brasil tem é tocado pelo Exército. Quando eu vi o orçamento, eu morri de vergonha. Pelo amor de Deus. O Itaú gasta 3 bilhões de reais por ano e nós estamos botando 3 milhões de reais no programa de defesa cibernética do Exército. Quem está interessado nisso? Quem está debatendo isso? Existe projeto nacional sem isso? Sem ciência, sem tecnologia, sem inovação, sem defesa? Educação, nós estamos em 60º lugar naquele PISA, naquele exame lá. Minhas irmãs são professoras, eu conversava com elas, mas o que é que está acontecendo? Não, porque o Brasil é muita gente, universalizou. Eu digo, olha, a China é muito mais gente, é muito mais. A China teve um desses que ocupou 3 lugares, os primeiros 3. Ela não escreve China, ela escreve Xangai, Hong Kong, não sei o quê, e ganhou, saiu ganhando tudo. O Vietnã ficou em 8º lugar. Nós ficamos em 60º, 57º, 8º, por aí afora. Pode ser um negócio desse, né? Você vai falar em democracia, redução das desigualdades. Sem isso, redução das desigualdades é você ter educação de qualidade. É isso que garante, numa república verdadeira e democrática, se você tiver educação boa para todo mundo, você tem alguma promessa de igualdade. Se não tiver, vai aparecer, entendeu?
pai paga 5 anos de cursinho do Damásio, certo? O sujeito passa no concurso do Ministério Público e acha que é mérito dele. Saiu na frente porque teve família para pagar a escola boa, teve dinheiro para fazer cursinho, teve condições que o outro não teve, e chega no fim e acha que é mérito, com licença da palavra. Me respeite. É que você garante o mínimo para essa educação, escola de boa qualidade. Nós estamos interessados em discutir isso? Eu, sinceramente, não sei. Quando foi destituído aí, combatido o regime militar, eu acho que se jogou tudo fora do regime militar. O que não prestava e o que prestava foi junto. E entre o que prestava era a noção do Estado, a noção da questão nacional. A educação era uma questão nacional. A educação não pode ser matéria entregue a uma corporação, por mais bem intencionada que seja. Não pode. Não pode. A corporação é sempre tentada a cuidar do seu interesse. Eu entrego o futuro de uma criança a quem está interessado, em primeiro lugar, lutar justamente por salário, condições de ensino, etc. Não, a criança tem que ser cuidada de outro jeito. É o Estado que tem que assumir isso. Principalmente em educação. A senhora quebra o pé, conserta, arranca a unha, vai num posto de saúde e conserta um mal, e a senhora volta lá e conserta de novo. Se a senhora fizer um primário mal feito, não tem quem conserte mais na sua vida. Nunca mais a senhora vai consertar isso. Na minha época chamavam de primário mal feito. Chegava no ginásio, ou no 2º grau, não sabia direito interpretar um texto e escrever, o cara dizia, fez um primário mal feito. O primário mal feito galejava pro resto da vida. Nós não temos hoje um primário mal feito, o emplanar não, já é ensino fundamental. Fundamental mal feito, chega no 2º grau, não chega na universidade. Professoras da USP, da pós-graduação de História. Ministro, tem gente que não sabe redigir a tese. Não sabe ler o cabeçalho de uma prova. Quem não sabe ler não vai aprender nada. Aprender o quê? Na Espanha, a professora mandou o menino escrever o seguinte: escreva por extenso os seguintes números. Aí botou 94, 95, 96. O menino, onde tinha 94, ele botou 95. Onde tinha 95, ele botou 96. Porque ele entendeu que os seguintes números eram os números depois daqueles. Ou seja, interpretar texto é fundamental até você aprender matemática, física. Se você não souber ler, acabou-se. Você vai aprender história, geografia. Então, a educação. A redução das desigualdades. Eu falei da questão do crescimento, da soberania. A outra é a redução das desigualdades. A redução das desigualdades tem uma chave, a questão da educação. Retomar o Estado e certas noções que também foram meio perdidas. Polêmica. Porque está lá no manifesto, eu sei porque muita gente cobrou de mim. Digo, não é só o salário dos professores, nem a estrutura material das escolas. A escola tem que retomar valores como disciplina e hierarquia. Pelo amor de Deus. Então esse homem está querendo retomar a ditadura. Disciplina e hierarquia. Não é uma coisa autoritária? Eu digo, não. Eu não conheço nada no mundo que funcione sem disciplina e sem hierarquia. Nem os indivíduos conseguem funcionar. Tem hora para acordar, tem hora para estudar, tem hora para se divertir, tem hora para namorar, tem hora para... Tem hora... Isso aqui é uma disciplina, você se impõe. E hierarquia também. Por que é que você vai fazer isso e não vai fazer aquilo? Porque você estabeleceu uma hierarquia. Isso aqui é mais importante do que isso. Eu faço isso primeiro, depois aquilo. Ou durante tantas horas eu faço isso, durante tantas... Isso tudo, disciplina e hierarquia, hoje não. Principalmente nas escolas. O judiciário, professor, você vai da área do direito, tem juiz querendo se meter nisso, sem saber, ignorantes, completos. Aí revoga o uso do uniforme escolar, achando que isso é democracia e que o uniforme escolar é coisa autoritária, imposta pelo Estado. O uniforme escolar, nós chamamos lá de fardamento para o Nordeste. A noção da Revolução Francesa, da democracia, de tornar todos iguais. Vai para a escola pública, o menininho que é pobre, ele vai usar uma farda informal, porque ele vai todo dia com a mesma roupa. É assim, um dia eu perguntei para uma menininha lá no interior de Alagoas, que o juiz disse que podia ir de qualquer jeito. Eu digo, como é que você... Padrinho, ela é minha filhada, a mãe dela é minha filhada. Mas quando eu chego lá, os meninos olham para mim e dizem, ela veio com a mesma roupa.
porque ela não tem dinheiro para mudar uma roupa por dia. Mas o juiz acha que pode se meter nisso. A noção de que o professor é o empregado do aluno. Agora eu soube que o Alckmin liberou o uso de celular em sala de aula. Por favor. Não sei nem se aluno devia usar celular. Em sala de aula? Por que vai usar celular em sala de aula? A não ser que o professor diz, amanhã traga o celular, porque na disciplina tal eu vou precisar do uso do celular. Não pode. E quando o professor diz, olha, cuidado no celular, o aluno ainda diz, o senhor é meu empregado, o senhor não pode aqui mandar, mas deixa eu usar aqui, porque o senhor é meu empregado. O aluno pode ter empregado em casa, na fábrica do pai ou da mãe. Dentro da sala de aula ele tem um professor. O professor não é empregado dele. É outra coisa. Bem, a outra questão, além dessa redução das desigualdades como uma coisa central e prioritária para o Brasil resgatar as energias criadoras e transformadoras do seu povo, isso da escola. A escola, que os cientistas, os pesquisadores, os profissionais estão todos aí sem oportunidade que a escola de má qualidade não oferece. O terceiro item dessa plataforma é a questão democrática, a questão da democracia. Mas não é a democracia só como o direito formal de votar para deputado, senador, governador, isso é coisa. Democracia também como capacidade de discutir, tolerância. Nós, essa semana, demitiram um jornalista na Rede Globo por ter feito um comentário racista. Se ele tivesse feito um comentário de ódio político pelos seus adversários, não teria acontecido nada com ele. Tolere na coisa dos comportamentos. Na política o ódio está liberado. Liberado geral. Pode abusar nas redes sociais que não tem problema nenhum. Nas identidades você é obrigado a ter tolerância. Na política e na ideologia o ódio está liberado à vontade. Vamos construir o que com isso? E assim, não só liberado, estimulado, porque a mídia, quando acolhe esses comentários cheios de ódio nas redes sociais, ela está sendo cúmplice. O papel dela é pior do que o indivíduo que escreveu e mandou o comentário pelas redes sociais. Porque ele é o indivíduo. Aquilo só se massifica pela cumplicidade criminosa dessas organizações de comunicação. Todas elas cúmplices. Folha, UOL, Globo, Estado, todas elas publicam isso. Dissimulam, estimulam e difundem. Porque ao difundir você estimula. Se você diz, não, você quer publicar um comentário de ódio aqui, você vai ter que escrever seu nome e botar a sua cara. Não tem. Mas também não está liberado. Então, a democracia, tolhida por esse sistema de ódio, e em torno da agenda secundária, as energias do país, tanto dos militantes de esquerda quanto dos militantes conservadores, é desperdiçada nesse ódio e numa agenda inconsequente e secundária. Pelo menos se fosse em torno do ódio, não, mas o ódio está sendo movido por uma questão que é o do crescimento do Brasil, do desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da redução das desigualdades. Não, é em torno uma moça aqui que veio fazer uma palestra. Judith. Mas foi um grande acontecimento. E lá vai para lá e lá vai para cá, entendeu? É uma questão da doutrina, não, teoria do Jair. E todo mundo entrou nesse debate, e a esquerda, e a direita, e os partidos, e os militantes, e vai, não sei o quê. Eu digo, pessoal, é isso. Qual é o grau de importância disso para o país? Por que é que isso está movendo as energias, a criatividade, a militância, a paixão e o ódio de todo mundo? Eu já abusei. Pode ser, a democracia precisa de alcançar o que é fundamental, o que é decisivo. Não é isso. Não é essa agenda de fragmentação.
O país se desorienta. Eu fui ministro do esporte para organizar uma Copa do Mundo. Sinceramente. Eu tenho uma leitura fraca de psicanálise, mas eu digo, não, tem uma esquizofrenia aqui completa. Porque a Copa foi atacada pela esquerda e pela direita. Os black blocs aqui em São Paulo foram às ruas, porque era a Copa da FIFA, era a Copa dos patrocinadores, a Copa do capitalismo, a Copa não sei de quê, a Copa não sei de quê. Não sei que isso a Copa do socialismo, que é que tem no mundo que o socialismo faça. A Copa do Mundo, então, campanha para destruir a Copa, não vai ter Copa. E a direita, também não vai ter Copa, porque a direita queria carimbar o governo da presidente Dilma como um governo incompetente e uma gestão inconsequente. E como era que carimbava? Ela tinha sido eleita no primeiro mandato, base na imagem da gestora. Como é que carimba isso de gestora? Fazendo uma confusão nessa Copa. Não vai ter estádio, não vai ter aeroporto, não vai ter hotel, não vai ter... Não sei, uma confusão. Tudo armado. É como se fosse acontecer um desastre. Não teve. No dia da abertura da Copa, a Folha de São Paulo escreveu a seguinte manchete: a Copa começa com a seleção em alta e a organização em baixa, até o 7-1. Aí no 7-1 não tem mais o que dizer. A seleção não estava tão em alta. E também a organização não estava tão em baixa, porque quando terminou a Copa, esse Putin, esse presidente da Rússia, foi receber, estava lá com o Blatter e a presidente Dilma, e ele disse, se eu pudesse engarrafar essa Copa e levar para a Rússia. A Margarete não, a moça lá da Alemanha, Merkel. A Merkel, ela vai ficar me devendo esse moço. A Merkel veio 2 vezes ao Brasil. Ela veio na abertura não, ela veio na estreia da Alemanha, lá em Salvador, veio para a estreia da seleção alemã, e depois veio na final. Depois fizeram um documentário lindo, que foi sabotado e boicotado no Brasil. Eu soube porque ele foi apresentado na Alemanha, eu não fui, mas o Blatter foi e depois me falou, veja o documentário que a Alemanha fez sobre a Copa do Mundo do Brasil, que é uma maravilha de exaltação ao Brasil. Mas quando a mídia cria a ideia do fracasso, ela não pode voltar atrás. Algum fracasso tem que ter. Certo? Agora vão dizer que o fracasso foi a corrupção nos estádios. Eu digo, tudo bem. Certo. Então, se tiver corrupção na construção do hospital, na construção da ponte, na construção da estrada, ou seja, a culpa é do sistema de saúde, tá certo? A culpa é do transporte, e por que você tem que associar aos estádios? Mas o país se desorientava assim, entendeu? Era uma parte da esquerda fazendo essa campanha, porque era a Copa do Banco Itaú, era patrocinador, a Coca-Cola, não sei quem, e a outra. E como é que pode ser uma coisa dessa? Se esse negócio der errado, vai ser ruim para o Brasil. Aí uma parte do PT, porque a Copa do Mundo aqui era o Alckmin, e lá no Minas Gerais era o Anastasias. 60 mil pessoas numa passeada, chegando perto do Mineirão. Eu digo, mas governador, que diabo é isso aqui? Já foi o pessoal da CUT que mobilizou, porque é contra mim. A Copa que não pode dar certo, porque aí... Eu cheguei em Brasília e disse, pessoal, se essa Copa do Mundo der errado, não vai ser o Anastasia, nem o Alckmin que vai para a manchete. Pelo amor de Deus. Vocês estão loucos. Estão malucos. Na estreia, na abertura da Copa das Confederações, a confusão, então, gente querendo invadir o estádio, confusão, a presidente Dilma disse, procura o governador, cadê o Agnello? Vou atrás do Agnello. E o Agnello, estão fechando as estradas, tocando fogo em pneu. A Agnello diz, deixa eu te contar aqui o que está vendo. Está aqui, inclusive, a nota fiscal da compra dos pneus. Os manifestantes já não ter pneu usado, né? Eles compraram pneus novos. Acho que não sabiam que tinha pneu usado, compraram pneus novos. A turma do PT que fez a manifestação. Eu digo, mas que diabo? Que coisa, né, Jesus Cristo? Mas foi assim, entendeu? Então, eu acho que nós precisamos retomar esse debate com esses 3 grandes objetivos e unir o país em torno desses objetivos.
Não, o senhor acha que vai unir o país? Quando eu fui me debater lá nos condutores, o companheiro do PT disse, mas todo mundo quer se unir? Eu digo, eu não quero saber se todo mundo quer se unir, eu quero saber o seguinte, se os objetivos são esses, e se é possível unir amplamente essas forças. Para expulsar os holandeses foi possível, para fazer a independência foi possível, para fazer a república foi possível, para fazer 30 foi possível, para redemocratizar foi possível. Quero saber se é possível ou não. Cada um que tente. Desculpe e muito obrigado pela paciência. Muito obrigada pelas palavras. Eu vou passar agora para o professor Alessandro. Obrigado. Eu queria iniciar agradecendo pelo convite. Pouquíssimas coisas podem ser mais honrosas para um professor do que ver os seus alunos fazerem algo como isso aqui que vocês estão fazendo. Então, eu estou vendo vários rostos que eu já tive a oportunidade de ver em sala de aula. Quando eu recebi o e-mail com esse convite aqui, eu fiquei bastante honrado e com mais fé no meu país ainda. Então, eu quero iniciar parabenizando vocês pela organização, que esse seja o primeiro de muitos. A minha honra é maior ainda por estar aqui ao seu lado, ministro Aldo Rebelo. A minha dívida com a sua trajetória política ela é de longa data, embora talvez o senhor nem saiba, mas dentro da minha formação de esquerda, ouvi-lo falar da defesa da pátria brasileira era sempre um diferencial para a geração da qual eu vinha. Então, o senhor abriu uma cunha, quer dizer, desculpa o perdão da má palavra, o senhor abriu um espaço para toda uma geração de jovens brasileiros poder pensar a nacionalidade sem vergonha, sem nenhum recalque, de poder dizer abertamente eu amo o meu país. Isso não era algo dado ali no ambiente do qual eu vim, aí muito disso vem do seu compromisso com o nosso país. Então eu quero fazer aqui de público esse agradecimento. Então foi uma honra, não só pelos alunos, mas também pela companhia com a qual estou aqui. Eu organizei a minha intervenção aqui em 3 breves tópicos. Primeiro, qual é a justificativa para a gente poder falar de projeto nacional? Como é que a gente justifica uma coisa dessas, né? Segundo, é um brevíssimo diagnóstico sobre como a gente chegou nesse curto-circuito no qual a gente está agora. E o terceiro é como é que a gente pode pensar um projeto nacional para sair do curto-circuito. Então, a justificativa ela foi mais do que bem colocada aqui ao longo de toda a exposição do ministro Aldo Rebelo. A justificativa é que quem não tem projeto é projetado por outros. Aqui na plateia, ministro, o senhor talvez nem saiba também, mas tem gente que veio de muito longe para vê-lo. O seu chamado à União Nacional, a União Brasileira, trouxe gente de Minas Gerais aqui, trouxe gente da Bahia. Está aqui o meu mestre Jean-Claude Aubry, veio lá da Bahia para prestigiá-lo. Cláudio Nasser ali de Minas Gerais, Ricardo, empresário. Então a gente tem aqui estudantes e empresários, gente de São Paulo, gente de Minas Gerais, gente da Bahia. O chamado à União Nacional, ele não é um chamado que encontrará surdos, ele é um chamado que encontrará os patriotas. Então, desse ponto de vista, por que se justifica pensar num projeto nacional? Então essa é a minha primeira postulação, porque quem não se projeta será projetado por outros. E aí tem 2 breves exemplos que a gente tem que trazer aqui. Primeiro é dos Estados Unidos, que não só se projetam, mas como nos projetam, se projetam sobre nós. Conversava aqui com um dos meus alunos da São Francisco que dizia: o atual projeto dos Estados Unidos é quebrar a OMC no meio, é impedir a nomeação dos novos juízes, e com isso eles voltam para o unilateralismo, porque agora a China aprendeu a jogar. E a China está postulando parte de multilateralismo, parte de unilateralismo. Então os Estados Unidos, atualmente com o governo Trump, falaram: opa, eu vou colocar aqui um garrote na OMC, eu não sufrago mais a indicação dos novos juízes e eu retomo uma possibilidade de jogar no mano a mano e vou fazendo os acordos bilaterais. Se esse diagnóstico sobre o que os Estados Unidos estão fazendo ou não é correto, eu ainda não consigo saber, mas se os seus efeitos serão alcançados, eu também não consigo saber, mas os Estados Unidos se projetam, os Estados Unidos se planejam. O outro caso é o da China. A China se projeta, inclusive, em nós. Os dados do CAD hoje apontam que a infraestrutura brasileira está sendo comprada pela China. A China, o PCC, o Partido Comunista Chinês,
ele está, desculpa o PCC também, aqui enfim não tem trocadilho, o que eles estão fazendo? Eles estão simultaneamente nos escolhendo como fazenda e já aproveitando para organizar a produção da fazenda e a logística da fazenda. E desse ponto de vista, o atual governo está falando, tá certo, a gente vai entregar o que der para entregar rapidamente. Olha, então, mais um país que se planeja, aliás, se planeja de 5 em 5 anos, com os planos quinquenais. É só aqui no Brasil que a academia fala que planejamento é coisa de gente que não está vendo o mundo, ou de quem não está conseguindo entender as coisas. Não tem uma empresa que dê certo se não se planejar. E como é que um país vai dar certo se não se planejar? E aí os dois exemplos dos Estados Unidos e da China, que se planejam e nos planejam, eles são claramente uma justificativa do porquê que nós temos que discutir projeto nacional. Projetarmos, planejarmos. Então, essa é a minha primeira análise sobre isso. A justificativa está mais do que bem dada aqui. O segundo é um diagnóstico. Como é que a gente chegou nesse curto-circuito? O que aconteceu, né, para a gente ter chegado aqui? É sempre arriscado fazer um diagnóstico sobre algo que teve tanta complexidade, mas eu vou arriscar aqui algum pensamento a respeito das crenças básicas que nos moveram desde o final da ditadura até a gente chegar aqui. Talvez parte dessas crenças básicas elas nos esclareçam, nos iluminem que curto-circuito a gente está enfrentando hoje, e aí desse lado ruim, talvez a gente abra a chave do outro lado para enxergar o lado bom. Então eu vou fazer um pouquinho uma ida para algo que não é muito bom, algo que a gente não gosta, para depois a gente ir para o outro lado. Essa é a lição do meu mestre, para a gente ir para o outro lado e sentir aquilo que a gente gosta e poder abrir esse outro aspecto, aquilo que o ministro falou aqui, olhar lá para frente, mas também olhar lá para trás, porque se a gente não olhar para os nossos mestres, aquela sequência que o ministro colocou aqui, ela é para ser estudada, ela é para entrar nas nossas veias, no nosso coração. José Bonifácio, que país que tem alguém desse tamanho? Dom Pedro, o José Bonifácio e o Dom Pedro são uma dupla que, a depender deles naquele momento, a gente tinha, como colocou aqui, o final da escravidão. Esse era o projeto que estava na cabeça do José Bonifácio. E esses dias eu vejo um aluno, o José Bonifácio Moço, o sobrinho do José Bonifácio, é um patrono lá da São Francisco. Você entra todo dia e dá de cara com ele. Eu falei, sabe quem foi esse aqui? Ele falou, essa é a estátua lá, aquele aperoado. Eu venho aqui e coloco um negócio. Eu falei, não, isso aqui não é a estátua da aperoado. Isso aqui é sobrinho do patriarca. Aí ele é o patriarca, isso aí é uma noção patriarcal. Eu falei, não, ele é o patriarca da República. Eu falei, essa conversa aqui não vai terminar bem, porque a manchete vai ser professor bate em aluno. Né? Porque, enfim, você vai ter que aprender aqui coisas que o seu país já teve, e se a gente não olhar lá para trás e honrar esses mestres, a gente não avança. E essa, então, é a terceira parte da minha tentativa de conversa com vocês aqui. Que mestres lá do passado que a gente pode olhar para eles e extrair pautas para isso que a gente está vivendo aqui agora. Então, basicamente, são esses os 3 pontos que eu queria tratar aqui com vocês. Sobre o diagnóstico, essas crenças básicas, né? Eu vou tentar pegar o principal ator, aquele que está com a capacidade de ditar a agenda num determinado momento, e vou tentar pensar deles algumas dessas crenças básicas da ditadura para cá. O primeiro bloco que sai com o poder de ditar a agenda depois da ditadura é quem tinha desafogado a ditadura ou tirado a ditadura dos seus próprios poderes. Não é o povo que sai com o poder no final da ditadura. Quem sai com o poder no final da ditadura é a parte da elite que foi calmamente se desalojando dos militares e falando para eles, agora vocês vão ficar aqui, mas a gente vai continuar com outra cara. Tem 2 grandes poderes que saem da ditadura. Um é invisível, são os bancos. Ontem eu conversava com o professor José Tadeu de Chiara, que é um monstro do direito econômico financeiro, aqui os que já tiveram aula com ele sabem do que eu estou falando, e ele foi colocando lei por lei, normativa por normativa, que são a camada pela qual os bancos foram tomando paulatinamente a economia brasileira durante a ditadura e no momento da redemocratização, como eles vão avançando para dentro do orçamento público. Então a dívida pública, que vai depois ficar... vai ser um manancial imenso de dinheiro para os bancos, ela não chegou agora só com o governo Fernando Henrique, o Plano Real, que foi aquele momento no qual a gente consegue perceber. Os bancos têm um projeto de tomada da cobrança da dívida pública, dos tributos, que se estrutura durante a ditadura. A controladoria e a cobrança, que era de objeto do Estado e de ação do Estado, durante a ditadura os bancos vão paulatinamente chamando para si a coleta do tributo.
a dívida pública tal qual eles organizam na década de 90 é uma segunda camada disso aí. Mas na década de 80 tem um manancial de leis pelos quais os bancos vão paulatinamente tomando a finança pública para si. Portanto, esse é um ator, coloca esta agenda e executa ela, embora a nossa ignorância não consiga nos dar instrumento para perceber. Um outro ator é o oligopólio dos meios de comunicação, que é uma criação da ditadura, a Rede Globo de televisão, e os seus satélites menores ali. Então, basicamente, essas duas são as grandes agendas e tem uma crença básica aqui, nesta agenda levada por eles. Claro, ministro, isso aqui é uma caricatura do movimento, eu estou tentando acentuar parte de quem tem poder para colocar a agenda. Qual é a crença básica que tem aqui nesse momento? Como este povo não presta para muita coisa, porque na verdade, é bastante ignorante, a gente consegue ir levando isso aqui se a gente usar os meios de comunicação. Então a gente vai levando essa coisa, mais ou menos eles não têm muita coragem de se manifestar para muita coisa, tem aqui, as coisas não estão muito bem organizadas, se a gente mantiver a educação nesse nível e a economia mais ou menos andando, talvez a gente vá levando. Esse me parece ser a primeira das agendas e a primeira das crenças básicas ali que se estruturam. Embaixo dessa crença básica ou dessa agenda vai surgir uma outra, falando, olha, escuta, a gente vai ter que organizar aqui emprego e produção, a gente vai ter que organizar de alguma maneira a democratização dos meios de comunicação, os movimentos populares, e essa segunda leva é a agenda da esquerda, que também então será um papel, um ator capaz de colocar algumas das suas pautas. Essa segunda agenda que eu estou colocando aqui para vocês, ela também vai ter algumas crenças básicas que vão estruturar isso. A primeira eu acho que é a seguinte, no Brasil não dá para ganhar eleição por causa dos meios de comunicação e por causa do poder econômico que está colado nessa direita que organizou a saída da ditadura. Portanto, se a gente quiser fazer algo pelo povo, a gente vai ter que conceder algumas coisas aqui. E aí gente muito digna, que lutou contra a ditadura, gente muito digna, que eram os jovens que estão aqui agora como vocês, concedeu algumas coisas, que é, para auxiliar o povo a sair desse sofrimento, vai valer a pena que a gente faça alguns acordos aqui. Alguns acordos, por exemplo, a gente vai ter que ter o nosso bom burguês, a nossa empreiteira financiadora. Então, é a nossa empreiteira, ela vai nos ajudar a ganhar a eleição e no final a gente vai fazer a distribuição de renda. Então, esse diagnóstico, essa crença básica é mais ou menos o seguinte, não dá para fazer nada no Brasil se a gente não aceitar algumas regras desse jogo aqui, porque eles são muito poderosos do lado de lá. E aí, por essa pequena fresta na represa, a gente vai inundar a cidade. Porque o que a gente viu que a direita manipula, que os meios de comunicação manipulam, etc., isso a gente já sabe. O problema é o que a gente viu que aconteceu de verdade. O problema é o que a gente viu da esquerda virar office boy, sim, de uma série de empresas que tinham seus interesses ali e capturando o Estado por dentro com o aval desse campo do lado de cá. Então, a gente não vai avançar se a gente não olhar firmemente para isso, porque isso aqui está na estrutura das crenças básicas desse segundo movimento. E isso, de alguma maneira, essa crítica, ela vai ser capaz de se arranjar, a esquerda vai ser capaz de cravar que o que o neoliberalismo está fazendo com o Brasil é não ofertar nenhuma alternativa. O Fernando Henrique vai levar o Brasil para uma crise de desemprego, uma crise de estouro da dívida pública, uma crise moral também, porque foi o que aconteceu durante aquele período em diversos momentos. Mas, quando finalmente a gente conseguir emplacar aquilo que era o sonho de tantos e tantos brasileiros, aquilo que chega talvez não seja necessariamente aquilo que deveria ter chegado. E só mesmo alguém que acha que ninguém está vendo que está fazendo coisa errada para continuar fazendo desta maneira. E aí vai haver um outro conjunto de crenças básicas ali. Quando acontece aquilo que o ministro colocou aqui, veja, a hora que a economia patina, a hora que a direita se reorganiza por uma série de coisas, o que vai acontecer ali é que os financiadores, sendo absolutamente os mesmos para o PSDB, para o PT e para todos os demais, comiam um almoço no almoço com o PSDB, falavam com o PT e daqui a pouco ainda falava, aquele é o Brahma.
certo? Porque quem já esteve junto com a turma das empresas financiadoras viu o desprezo com os quais eles falam, com o qual eles se referiam aos financiadores que eram supostos Robin Hoods. Então, num determinado momento, por uma série de confusões, uma série de agendas diversionistas ou uma série de acontecimentos da política conjuntural, há uma outra agenda que essa nos traz para este curto-circuito. A agenda da acusação de corrupção, a agenda do não crescimento e aquele diagnóstico que o ministro colocou aqui. Este pedacinho do diagnóstico, como eu coloquei para vocês, ele é bastante caricatural, porque ele tem verdades e mentiras, ele tem coisas boas e ruins dos dois lados aqui. Só que essa é a minha avaliação que eu compartilho aqui com vocês, a gente não vai conseguir olhar para o futuro se a gente não olhar para aquilo que aconteceu de errado. Do lado de lá, a elite brasileira sempre egoísta e sempre incapaz de dividir, e a gente não vai conseguir sair se a gente não for capaz de olhar o que aconteceu de errado do lado de cá, do lado da esquerda, que uma hora falou, ok, para conseguir esses 10% aqui de Bolsa Família, de coisa do gênero, que já é muito num país que não tinha nem isso, mas para conseguir isso aqui eu topo qualquer coisa. Se a gente não for capaz de fazer esses dois olhares, a gente não vai andar. A gente pode até ir bem numa eleição, a gente pode até ir bem em outra, mas daqui a pouco as coisas que foram feitas e que tornaram tão frágeis todo este período que a gente vivenciou vão retornar. Então, ou a gente olha e dá um salto além daquilo que a gente conseguiu fazer da redemocratização para cá, ou a gente vai estar batendo a cabeça na parede. Então, eu fiz aqui um resumo bastante enlatado do diagnóstico. As coisas são muito mais complexas do que eu estou colocando aqui para vocês. Tem interesse internacional, sim. Tem investigação que a gente, como chegou os dados sobre determinados circuitos de corrupção no Ministério Público absolutamente depauperado de tecnologia. Ok, tem várias coisas, certo? Mas o que eu estou querendo chamar a atenção nesse diagnóstico por uma série de erros que a inexistência de um projeto nacional que incorpore os nossos acertos e olhe com firmeza para os nossos erros, nós chegamos a este curto-circuito. Cada um de vocês aí, inclusive, teria plenas condições de estar aqui falando as suas opiniões sobre isso, e com bastante riqueza. Eu tentei pegar algumas coisinhas aqui, e o meu resumo dessa história a gente não vai conseguir sair do curto-circuito se a gente não olhar para aquilo que a gente também cometeu, ok? Sem nenhum jacobinismo de querer falar que fulano deve ser execrado, coisa do gênero. É só fazer, de fato, na hora que a gente for dormir, na hora que a gente estiver conversando entre a gente, para olhar para esse futuro, como o ministro colocou aqui, que a gente olhe para ele para fazer de fato este futuro. E aí eu queria já entrar então no meu terceiro momento aqui, que é plenamente inspirado na lição que o ministro colocou. Aliás, quem não leu o manifesto, eu acho que a maioria que está aqui, ministro, o senhor conseguiu chamar tanta gente assim, porque colocou de fato um ponto que toca a todos nós. Como que a gente se une, como que a gente une o nosso país. Para quem ainda não leu, eu de fato recomendo que vocês leiam o manifesto. Porque o que o ministro está falando é o seguinte, em primeiríssimo lugar, nós somos uma construção que é capaz de feitos inacreditáveis. A França cabe na Bahia, a Europa cabe no Brasil, tirando a Rússia, né? Mas porque um pedaço da Rússia lá não é Europa, certo? E ainda sobra espaço. Eu não sei fazer essas contas que o ministro fez, de vai para Uberaba, volta para cá e vai para lá, mas veja, eu não sei fazer essa. A França cabe na Bahia, a Europa cabe no Brasil. Não é possível que a gente patenteie 200 patentes por ano, não é possível que a Coreia, que na década de 80 fazia a mesma coisa que a gente, faça 12 mil patentes. Ou seja, a gente tem que ser capaz de olhar para os nossos recursos e fazê-los. A mania de grandeza não é só do senhor, não, ministro. O senhor me ajudou a tê-la também, tem mais gente aqui, meu mestre Jean Aubry me ajudou, Cláudio Nasser aqui, um empresário lá de Minas Gerais, que olha e fala o seguinte, eu sou empresário de Minas Gerais e, portanto, eu sou um dos maiores empresários do mundo inteiro. Então agora eu vou olhar assim, e vou tratar, eu estava no show de fábrica dele, ministro. Ele me levando ali pela mão, você percebe que eu sou bem rural, né, ministro? Com esse jeito aqui de moleque de São Paulo, ele me pegando pela mão, me ensinando, e
eu ali, ele falou, essa máquina aqui tem, eles querem que eu coloque uma máquina aqui. Eu falei, e aí? Ele falou, essa máquina, se eu colocar, vai ser uma beleza, porque vai aumentar a produtividade assim, assado, não sei o que lá. Eu falei, nossa, e aí? Não, aí acho que vai dar dinheiro assim, assado. Eu falei, nossa, e aí? E aí que eu não vou pôr, não. Eu falei, não. Ele falou, não, porque quem trabalha aqui é gente da minha cidade. E eles trabalham aqui, é gente daqui. Então, se eu tirar, o que vai acontecer aqui na cidade? E a fábrica vai ter condições de ser produtiva, vai ter condições de garantir esse emprego, e a gente vai bem, e assim a cidade vai bem, e assim o país vai bem. Eu já falei, então, tem jeito da gente, quer dizer, eu, um menino urbano, da esquerda, estou aqui dentro de uma fábrica, de um empresário do agronegócio brasileiro. Então, é possível que haja união brasileira, haja união nacional. Então, essa utopia que o ministro Aldo Rebelo coloca aqui, ela não é utopia, não, ela pode ser construção, porque se vocês pegarem a história dos países no mundo, nós temos isso, exemplos lá fora, não faltam de pessoas que são diferentes, que estão em posições diferentes, mas que na hora que se olha, fala, eu me reconheço em você e por isso a gente vai andar aqui junto nesse momento, apesar das nossas diferenças, mas a gente consegue bater um só coração nessa hora. Isso não significa esconder as diferenças, significa acertar as diferenças, significa tratar as diferenças e poder andar em conjunto. Então, o que o ministro está falando no seu manifesto, e eu gostaria com isso de partir para a terceira e última parte da minha apresentação, talvez nós possamos olhar para o nosso passado, para os nossos mestres, e pedir para que eles venham aqui nos iluminar. Então a gente vai ter que voltar lá numa figura como José Bonifácio, uma figura como Dom Pedro, e falar, olha, gostaria de ouvir a sua lição e talvez ela tenha aplicação agora. E eu escolhi aqui 7 mestres do passado que eu acho que podem nos ajudar a gente olhar para esse futuro. Porque esses 7 mestres do passado, eles tratam de questões que estão aqui agora. O primeiro desses 7 mestres que eu estou pedindo para que ele venha aqui nos iluminar e caminhar conosco agora, daqui para os próximos anos, que eles acabem a grande obra que eles ainda não acabaram. Esse é o meu pedido para esses 7 mestres. O primeiro é o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro fala o seguinte, este país aqui é um caso único no mundo, porque teve já lugares onde se juntou diferente, mas se juntou um aqui e outro ali. Agora, se juntou e começou a se juntar mesmo, e, claro, aqui tem violência agora, que se juntou e também teve não violência, e o exército brasileiro ter como patronos um branco, um índio e um negro, isso diz o Darcy Ribeiro. O Brasil é o primeiro povo mundial da história do planeta. Aqui tem corrente migratória de todos os continentes. O mundo inteiro está aqui. E isso é uma coisa única no mundo inteiro, na história do planeta. Não dá para perder um patrimônio desses. Então eu diria que para este passo que a gente vai dar daqui para frente, tolerância e a diversidade brasileira, elas são um patrimônio e, portanto, a gente tem que trazer o Darcy Ribeiro para cá e falar, Darcy, por favor, se concretize aqui, nós somos seu instrumento. Esse é o primeiro dos mestres que eu gostaria de invocar nessa nossa caminhada na construção da União Nacional que o ministro está propondo. E aí tem um segundo mestre que eu gostaria de chamar também para esta grande obra inacabada. É o mestre do Darcy. O Darcy teve 2 grandes mestres. Um Marechal Rondon, veja só, hein? Darcy Ribeiro, um jovem da esquerda, chefe da Casa Civil do João Goulart, tem como seu mestre Marechal Rondon, morreu nos braços do Darcy Ribeiro. Fala para o Darcy Ribeiro, você é o meu sucessor. O outro mestre do Darcy Ribeiro é Anísio Teixeira. Então, do Anísio Teixeira, eu peço que a gente traga aqui para essa nossa caminhada o compromisso radical com a educação brasileira. Não é qualquer educação, é educação em tempo integral, com o pé direito alto. A educação que está bem próxima dessa que o ministro Aldo Rebelo está colocando aqui. Hierarquia e disciplina, ministro, veja, eu sou professor, Paulo Freireano, né, não tem como você organizar uma aula sem hierarquia e disciplina, inclusive para que eles possam olhar daqui a pouquinho e falar, peraí, agora eu entendi porque eu fiquei quieto e eu ouvi o outro, agora eu entendi o que ele está falando e, portanto, eu sou contra isso que ele está falando. Portanto, a hierarquia e a disciplina são o mínimo para que a gente possa organizar a nossa mente. É só uma deturpação completa de qualquer processo pedagógico que queira retirar a hierarquia e disciplina como a base dessa coisa. Experimenta você não ter hierarquia e disciplina na hora que você vai estudar. Você vai começar pelo final do livro? Você vai começar pelo meio do livro e vai para o meio e daqui a pouco você pega um outro livro?
Não tem nenhuma condição. O processo pedagógico ele é um processo de evolução. Então, de fato, a gente tem que ter este fio vermelho que o ministro colocou aqui. E eu acho que a nossa inspiração, este mestre, para nos auxiliar na reorganização da educação brasileira é Anísio Teixeira. Anísio Teixeira é o inspirador da UNB. A UNB é a universidade que Juscelino Kubitschek, Darcy Ribeiro e outros pensam que será a fonte da energia da civilização dos trópicos, a primeira civilização dos trópicos. É isso que está na cabeça de Darcy Ribeiro e é isso que está na cabeça de Anísio Teixeira. Educação integral, na qual o menino sai da casa dele, se ele não tiver condição de tomar café, ele toma café na escola. Aí lá ele vai ter aula de matemática, de português, de história. Onde já se viu história optativa? Que história optativa? História do Brasil optativa? Como uma coisa dessa? História do Brasil é matéria obrigatória. Aliás, a história do Brasil tem que ser matéria obrigatória no curso de eletroeletrônica, no Senai. História do Brasil tem que ser matéria obrigatória no curso da Faculdade de Medicina. Você vai estudar a história da medicina brasileira, os heróis da medicina brasileira. Carlos Chagas descobriu a doença, o sintoma e a cura. Não tem coisa paralela no mundo da medicina como algo assim. Uma pessoa que faz todos os circuitos. Isso o professor Miguel Nicoleles falou conosco numa reunião que tivemos há pouco. Ele falou, escuta, é só o Brasil teve um cara como esse daí. Portanto, nós temos que colocar esse menino dentro da escola de período integral, ele vai tomar café da manhã, vai ter aula de português, matemática, vai ter aula de história, depois ele almoça lá, depois ele vai jogar bola, vai fazer teatro. A escola vai ser para ele o grande parque de diversões, depois ele janta, depois ele chega extenuado em casa. E aí o traficante não tem nenhuma possibilidade de chamar esse moleque e falar, sua vida vai ser muito melhor aqui ao meu lado do que é lá dentro da escola. Porque lá dentro da escola ele tem tudo. Lá dentro da escola ele tem comida para o estômago, ele tem comida para o cérebro, ele tem comida, ele tem honra. Portanto, Anísio Teixeira, nós temos que chamá-lo aqui de novo, falar, mestre Anísio, quero ser seu instrumento, faça de mim um instrumento da sua sabedoria. E eu chamaria para cá um outro mestre, Celso Furtado, porque tudo isso a gente vai ter que planejar. A gente vai ter que planejar e o planejamento não é só uma técnica. O planejamento é uma técnica que olha para a gente, para o ser humano. Isso aqui eu aprendi com o meu mestre Jean Aubry, que aliás, ministro, o senhor é uma das referências para que eu pensasse, viesse a pensar a nacionalidade brasileira. A outra está aqui no fundo dessa sala. Eu sugeriria aos que estão organizando essa série de eventos que uma hora chamasse o presidente da fundação que ele criou, chama Fundação Brasil Meu Amor. Isso é uma fundação que basicamente tem como tarefa chamar os brasileiros que amam o Brasil para servir o Brasil. É uma coisa rara, não é? Você vê uma pessoa sair dos seus afazeres para falar, nós vamos ter que colocar os brasileiros que amam o Brasil servindo o Brasil. Então eu sugeriria que numa próxima rodada de debates vocês fizessem, chamassem-no para ouvi-lo, para chamar outras pessoas para debater, porque ali certamente vocês também terão grandes sabedorias aqui compartilhadas. E sobre o planejamento, o Celso Furtado, eu estou falando do meu mestre Jean Aubry, porque ele disse, o planejamento, sem o planejamento, a gente não consegue dar um salto. Agora, o planejamento tem que olhar para a gente. Planejamento não pode ser só uma peça tecnocrática. Planejamento tem que ser capaz de tocar, de sentir o coração das pessoas. Portanto, aqui eu acho que a gente tem a tarefa de resgatar esta figura que é o Celso Furtado e ele compor este bloco do nosso projeto nacional daqui para frente. Eu chamaria uma quarta figura, um quarto mestre que a gente vai ter que reacordar onde quer que ele esteja, que é o mestre do empreendedorismo privado brasileiro, Mário Wallace Simonsen. Mário Wallace Simonsen é um brasileiro, empresário, que fez o seguinte, olha, escuta, a gente produz café, a gente produz um monte de coisa. Aí quando eu vou comprar café, tá made in USA, made in não sei o que lá, made in não sei o que lá. Como assim? Se você for no Starbucks, aquele café eventualmente é brasileiro, sai daqui a alguns poucos centavos, quando você vai lá tá 10, 15 reais. Se você ficar um tempinho ali, você aproveita o Wi-Fi, não sei o que lá, você toma mais outro, aí tem um 20 ou 25. O Mário Wallace Simonsen lá atrás fala, peraí, eu pego esse café aqui, eu melhoro ele aqui e eu vou vender ele lá. E aí a gente vai inverter o fluxo do comércio mundial.
a gente não vai mais só entregar a coisa de mais baixo valor agregado. A gente vai processar isso aí, a gente vai vender isso aqui, vai ter que ser de boa qualidade, mas a gente vai vender também mundo afora. Portanto, a traçabilidade da renda mundial ela vai ser alterada. E aí o Mário Wallace Simonsen, para isso, ele precisava de capacidade política ao lado dele. É por isso que ele olhava com tanta simpatia para o Juscelino, para o João Goulart, e é por isso que a hora que os americanos fizeram o que estavam tentando fazer aqui desde 54, que era pegar o getulismo e colocar derrotado, só que aí o getulismo já tinha uma cara muito mais difícil, inclusive, de pegar, que era uma cara sorridente. Quando você vai pegar a CIA, fala, a eleição de 65 será vencida por Juscelino Kubitschek. Como é que você abate uma pessoa dessas? Os americanos fizeram direitinho, seus estrategistas aqui e lá, Golbery e mais esta turma, e uma das pessoas que eles vão perseguir e massacrar, na esteira do que eles fizeram, inclusive com Juscelino Kubitschek, João Goulart e demais, é Mário Wallace Simonsen. O empreendedorismo brasileiro capaz de exportar para o mundo inteiro produto de alto valor agregado. Então, de fato, a gente tem que olhar agora e falar, olha, nós estamos fazendo esta unificação nacional, nós vamos ter que chamar para cá o empresário brasileiro que olha para o trabalhador brasileiro e não vê nele um seu inimigo, mas vê nele um seu parceiro. Emprego, ministro, crescimento, que é essa lição que ele está colocando aqui, a gente vai encontrar agregando os fatores da inteligência, do capital e do trabalho. Portanto, o Mário Wallace Simonsen é mais um desses mestres que eu acho que nós temos que chamar e pedir carinhosamente que ele venha aqui terminar a sua obra e que nós sejamos instrumento dessa obra. Mas tem um outro. Eu não poderia deixar de invocar desses nossos mestres desse passado uma figura que disse a seguinte frase: nós não vamos mais exportar só banana, nós também vamos exportar banana, porque a gente é bom de fazer banana, mas agora a gente vai exportar criatividade. O mundo vai olhar para cá e vai falar, nossa, que coisa linda, Lúcio Costa, que ele fez com o Brasil, foi a mais rápido reconhecimento de um patrimônio cultural da humanidade, é a capital do seu país. Nada foi tão rápido na história da ONU, pelo menos do que eu consegui ler até agora, da Unesco, de reconhecimento de um patrimônio realizado pelo contemporâneo do que o reconhecimento de Brasília como uma capital da criatividade, um patrimônio mundial. Veja só o que significa isso. Vocês, um de nós, um brasileiro, acrescenta algo ao mundo, que o mundo para e fala, nossa, isso é patrimônio de toda a espécie humana, não é só um patrimônio da nação brasileira, é algo que o Brasil coloca e que acresce a qualidade do mundo como um todo. Portanto, com o Lúcio Costa, nós chamamos para a organização deste nosso novo passo a criatividade como alinhavador das instituições brasileiras, como alinhavador dos financiamentos públicos brasileiros. A criatividade como norte daquilo que nós queremos construir como vida pessoal e como vida pública, como instituição. A criatividade que gera arte, a criatividade que gera tecnologia. Por fim, outros dois mestres, e aí com isso eu encerro. Isso tudo nós vamos ter que organizar lidando com a forma jurídica. Tem muitos estudantes de direito aqui. Isso tudo nós vamos ter que organizar colocando o direito a serviço da nação e não a nação a serviço do direito. Nós vamos ter que colocar a forma jurídica como um instrumento para a grande obra do desenvolvimento nacional. E aí então nós vamos ter que invocar aqui um outro grande mestre chamado Santiago Dantas. Santiago Dantas recebeu todas as incumbências absolutamente difíceis do presidente Juscelino, como remodelar o BNDE, como fazer a lei que vai modificar a capital, e ele, porque estudava muito a sua técnica, foi capaz de contribuir com a dimensão ética deste projeto. Portanto, este é o meu recado aos estudantes de direito aqui. Vocês têm um grande papel a cumprir. Vocês têm que estudar demais, porque vocês têm que pegar a sua técnica e colocar paixão nela para servir ao seu país, que foi o que Santiago Dantas fez de maneira incansável. E o último desses elementos deste nosso processo, deste nosso projeto nacional, é a liderança política que tem compromisso com gente. E aí eu poderia invocar vários dos nossos mestres do passado, o ministro invocou vários, e eu vou invocar aqui Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, ele alinhavou ao longo da sua história esses vários talentos.
Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, Celso Furtado, Wallace Simonsen, Lúcio Costa, Santiago Dantas, todos com as suas diferenças, Celso Furtado e Wallace Simonsen, Darcy Ribeiro e Lúcio Costa, veja, são coisas muito distintas. E aí a liderança política, a capacidade de olhar o talento de cada um e colocá-los batendo em um só coração, foi o grande talento de Juscelino Kubitschek. E aí, como é que Juscelino Kubitschek vem para cá agora concluir a sua obra? Talvez não seja necessariamente na figura de um grande líder, talvez seja, mas Juscelino Kubitschek talvez tenha que ser cada um de nós. Como é que cada um de vocês olha para o seu talento e olha para o talento do outro e fala como é que eu coloco o meu talento e o talento do outro a serviço desta construção? Como é que nós podemos ser cada um os construtores deste país que nós queremos que venha aqui? Portanto, esse era a justificativa, o meu diagnóstico e a minha propositura de projeto daqui para diante, que todos nós sejamos os construtores deste Brasil. E aí, ministro, eu não posso terminar de outra maneira, salvo senão te agradecendo. A gente só veio aqui hoje porque lá atrás você escreveu aquele manifesto e mobilizou esse público aqui para estar hoje, e esses alunos meus, nossos amigos aqui, se tocaram pela sua mensagem e possibilitaram que a gente venha aqui construir um pouquinho dessa nação que a gente daqui a pouquinho vai estar vivenciando na prática. E por isso eu queria concluir agradecendo a você, ministro. Obrigado.